Esta imagem térmica mostra a placa-mãe de servidor sob carga. Calor intenso entre CPU e memória do sistema. Décadas, a arquitetura de computadores segue um requisito físico rígido. Esses componentes devem permanecer bem próximos entre si. A proximidade é necessária pela fiação de cobre que os conecta. Quando dados percorrem barramentos elétricos na placa de circuito, o sinal degrada e capta ruído. Se a trilha de cobre exceder alguns centímetros, esses barramentos ficam em série. Enviam dados como série de uns e zeros, forçam o processador a aguardar pela chegada dos dados em linha única. Por causa desse gargalo, o chip mais quente e mais faminto por energia do sistema fica a poucos milímetros de módulos de memória sensíveis à temperatura. Esse layout força engenheiros de data center a prover energia e refrigeração, com base na fonte de calor mais extrema dentro de cada chassi de servidor individual. Grandes quantidades de energia são desperdiçadas, resfriando componentes que geram muito pouco calor, simplesmente porque estão presos dentro da mesma caixa física que um processador de alto consumo de watts. Caixas de servidor localizadas atuam agora como a principal limitação na escala da computação de alto desempenho. Registro Público de Invenção submetido ao USPTO, em março de 2026, pelo ex-engenheiro do Google, R.J. Aguirre. Propõe uma arquitetura de computação óptica. A tese central desta coleção abandona sinalização elétrica. Em vez de empurrar elétrons por cobre, usa a luz para contornar limitações físicas do hardware comum. Este design não aborda cabos de rede entre máquinas. Observa o barramento interno de entrada e saída, caminhos internos da máquina. Cabos de fibra óptica padrão dependem da transmissão serial, enviando pulso de luz de cada vez por vidro. A AGU foi projetada para usar uma tela de alta resolução frente a uma matriz de câmeras para transmitir dados pelo espaço entre elas. Este hardware alcança paralelismo óptico. Paralelismo óptico nativo é a arquitetura de computação onde dados são processados e enviados ao mesmo tempo por milhões de canais de luz, em vez de por fio. Pulsos elétricos em série viram matrizes ópticas paralelas, removendo limites físicos e de velocidade do hardware. Um microdisplay enfrenta uma densa matriz de sensores que transforma milhões de pixels em canais de dados simultâneos, usa valores de cor específicos para codificar dados numéricos complexos. Em um único ciclo de atualização, milhões de números são transmitidos, atingindo a matriz receptora como uma onda de dados paralela. Processadores modernos comuns estão limitados a arquiteturas de 64 bits, por causa do espaço físico necessário para a fiação de cobre no chip. Ao agrupar esses pixels ópticos, os engenheiros podem construir barramentos de computador ultralargos, expandindo arquiteturas para barramentos de 128 bits, 256 bits e até mesmo 1024 bits. O compromisso de engenharia sacrifica a velocidade do clock em favor de um aumento no volume total de dados transmitidos por ciclo. Mover blocos maiores de dados em frequências de clock mais baixas resolve o Powerwall. O Powerwall é o limite físico. Aumentar a velocidade do clock do processador exige energia elevada e gera calor descontrolado. Essa arquitetura permite ganhos de desempenho com menos energia, mantendo eficiência. Essa interconexão óptica fornece a banda necessária entre o processador e a memória. Com restrições físicas do chassi do servidor removidas, a disposição do data center muda. Como o tecido óptico não sofre perda de sinal da distância, componentes não precisam ficar no gabinete. Este diagrama mostra um servidor monolítico dividido em blocos de hardware. Um chassi funciona inteiramente como um ambiente apenas de CPU, hospedando dezenas de processadores. Um chassi separado contém matrizes densas de módulos de RAM, acessados por meio de um hub central de roteamento óptico. Esse conceito de pooling homogêneo escala para um data center de várias histórias. Os gerentes de instalações colocam processadores de alto calor em um piso resfriado a líquido. Módulos de memória resistentes à temperatura se consolidam em outro piso. Se CPUs e RAM ficarem em andares distintos, deixam de ser um único objeto físico. A máquina nasce de provisionamento dinâmico de software via fibra óptica. Quando o dev precisa de carga de trabalho específica, solicita a configuração de máquina sob medida, como CPUs e 256 GB RAM. Um hub óptico de roteamento conecta recursos físicos específicos pelo prédio para formar uma única máquina.
Ao contrário da computação em nuvem, que divide um servidor físico em instâncias, este sistema monta hardware bare metal sob demanda. Isso gera um computador transitório em tempo real. É uma máquina que funciona como entidade única apenas durante a atividade. Ao concluir a tarefa, o software corta o link óptico, liberando CPU e memória para pools de recursos. Nessa arquitetura, o PC não é hardware localizado, mas estado temporário de luz roteada. Esta é a Comissão de Valores Mobiliários dos EUIAO. Grandes empresas de tecnologia regulamentadas aqui criaram capitalizações de mercado da ordem de trilhões de dólares, alavancando arquiteturas elétricas baseadas na proximidade de sistemas legados. Se um barramento óptico de microdisplay se tornar o padrão da indústria, as arquiteturas de silício atuais e a infraestrutura construída ao redor delas enfrentarão obsolescência imediata. Aguiar apresenta esta tecnologia como uma questão de segurança nacional essencial para proteger a inovação americana. Ele utilizou o programa de denunciantes da SEC e encaminhou denúncias diretas à divisão de fiscalização, descrevendo a suposta cumplicidade corporativa no roubo de propriedade intelectual patrocinado pelo Estado. Seu objetivo é impor embargo de patentes contra atores estrangeiros que detêm propriedade intelectual nos LKUAN. Para defender a tecnologia, Aguiar ofereceu ao Departamento de Defesa dos MKMs licença perpétua grátis. Esta estrutura óptica muda a distribuição do poder de computação global. Desempenho no futuro depende de eliminar barreiras físicas do sinal elétrico, trocando a placa-mãe por luz guiada.